pústula, né? E quando seca, assume a crosta, que é o que a gente vê. É localizado geralmente no herpes simples zoster, ou pode ser generalizado em vários locais, como quando é a varicela, a varíola, o estrófilo. E a gente tem uma curiosidade, que o nome de algumas doenças exantemáticas, elas derivam da ordem que foram sendo descobertas. Antigamente o sarampo chamava de primeira doença, foi o primeiro a ser descrito, segunda doença escarlatina, terceira doença rubéola, quinta doença eritema infeccioso e sexta doença que seria o exantema súbito. Então a gente vai começar pela varicela, que é a mais distinta de todas, tá? Então, assim, a varicela, ela é caracterizada por distintos estágios de evolução da doença, né? Então, a gente tem estágios das lesões da pele da varicela, que são as pápulas avermelhadas, as bolhas e, em seguida, as crostas. O que a gente tem? É uma coisa que eu quero que vocês gravem, e é importante gravar isso. Qual é o período de incubação médio da doença? Por quê? Porque doenças que têm período de incubação longo, elas permitem vacina de bloqueio. Por isso que a gente fala em vacina de bloqueio, tá? Então, o período de incubação que é o período que leva entre o contato com o infectado e a manifestação, início dos sintomas, é de 14 a 16 dias. Ou seja, dá tempo da gente fazer alguma coisa. O período prodrômico, 1 a 2 dias em adolescentes, geralmente criança pequena não tem pródromos, adolescente, adulto, jovem pode ter uma febre baixa, mal-estar, cefaleia, e aí seguido das lesões. A transmissão é direta por gotículas, né? Então é via respiratória, gotícula de muco ou saliva, ou indireta através de fômites, né? Objetos recentemente contaminados por secreções do indivíduo infectado. A gente teve na primeira e segunda turma de medicina aqui uma galera que a gente ainda tinha varicela, internava varicela com bastante frequência, e a gente teve caso de um dos alunos que ele era vacinado, ele não passou, mas ele foi com o jaleco, chegou com o jaleco em casa, a namorada dele pegou varicela e a gente chegou à conclusão que era por fômite. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque fômite transmite, sim. Esteto, por exemplo, você vai, examina uma criança com esteto, vai lá, varicela, examinou com esteto, aí você vai lá no outro quarto, vai examinar com o mesmo esteto outra criança. O seu esteto pode funcionar como um fômite. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E é extremamente contagioso, desde o primeiro dia até que todas as vesículas tenham secado. A gente diz que, em média, um paciente com varicela contamina de 12 a 15 outras pessoas. O exantema característico da varicela é o exantema papulovesicular, aquilo que a gente falou. Então, as vesículas vão se localizar principalmente nas partes cobertas do corpo. A gente começa com uma distribuição centrífuga, né? Vai do tronco para a periferia. E a gente tem muita lesão em tronco. Muitas crianças chegam para mim com papulovesícula e que está nos bracinhos e nas perninhas. E aí o tronco está limpo. Isso não é característica de varicela. A gente tem uma situação que chama-se síndrome de Giannocrosty, que é uma dermatovirose, que a característica é essa. As pápulas, elas ficam nos membros, predominando nos membros, e depois pode ir para tronco ou não. A varicela faz o contrário, é de dentro para fora, tá? Pode aparecer em couro cabeludo, mucosa, via aérea, ouvido. E as lesões, elas podem ter um polimorfismo regional. O que significa isso? Você pode ter numa mesma região lesões com diferentes estágios evolutivos, uma lesão nova surgindo, vesícula, uma pápula, uma crosta, outra já cicatrizando. Então, é o polimorfismo regional característico da varicela. Aqui nessa criança, a gente vê uma
A gente vê uma criança com polimorfismo, a gente vê vesícula, a gente vê crosta, a gente vê base eritematosa, e aqui a gente já vê uma criança numa fase já mais cicatricial, evoluindo para melhora. Quando a gente fala de mortalidade, a mortalidade da varicela na população geral é de 6,7 para cada 100 mil infectados. Mas a letalidade, ela vai mudar conforme a faixa etária. Por exemplo, a letalidade da varicela em crianças imunocompetentes, crianças normais que a gente colocou aqui, mas criança imunocompetente, não na faixa etária acima de 2 anos, vamos colocar aqui, é 1 em 10 mil. Já nos adultos de 30 a 40 anos, 25 para cada 10 mil. A mortalidade é grande na varicela em adultos. Já imunodeprimido varia de 7 a 28%, dependendo da imunossupressão, do grau de comprometimento do sistema imunológico. As complicações que a gente pode ter. Em gestantes abaixo de 20 semanas, 1 a 2%. Em crianças menores de 1 ano, existe uma grande chance de evoluir com as complicações infecciosas bacterianas secundárias, celulite, abscesso. Adolescentes e adultos fazem pneumonia numa incidência de 5 a 10 vezes maior, encefalite 7 vezes mais e uma letalidade 25 vezes maior do que as crianças. Por isso que se justifica entrar com a ciclovir no tratamento de varicela para todo adolescente e adulto com um quadro de varicela. E imunidade, o que a gente vai considerar potencialmente imunocomprometido? Pacientes com portadores do vírus HIV, principalmente com CD4 baixo, pacientes idosos, transplantados, pacientes oncológicos ou com algum erro inato da imunidade. 5 a 10% dos casos em crianças vai evoluir com alguma complicação, sendo que a complicação mais frequente é a infecção secundária da pele por Staphylococcus aureus ou por estrépito. E tem uma maior frequência em crianças que frequentam creches, onde há maior risco de infecção pelo estrépito, por colonização cutânea. Aí você faz uma lesão que gera uma quebra de barreira, a bactéria que está morando naquela pele, ela entra na lesão e aí faz a infecção secundária. Otite média, 5% dos casos de varicela, uma trombocitopenia, 5 a 16%, geralmente leve, uma hepatite leve, podendo variar de elevação de transaminases em até 50% dos casos, então é uma hepatite transinfecciosa autolimitada, que muitas vezes você vai saber só porque você colheu TGO e TGP, ataxia cerebelar, 1 para cada 4 mil, e a encefalite por varicela, 1 para cada 5 mil. A ataxia, ela é muito mais imunológica, ela vem geralmente quando está cicatrizando. Já a encefalite, ela pode ser pela própria ação do vírus e costuma ser bem grave, a encefalite por varicela, pelo vírus varicela zoster. Então, assim, esse aqui é um quadro que a gente via muito, muito mesmo no pronto-socorro na era pré-vacinal, que é a infecção secundária, tipo uma estreptococcia, faz lesão disseminada, era o que deixava as marquinhas da catapora, infecção secundária. Ou síndrome da pele escaldada, quando é por estáfilo, produtor de toxina, que ficam as doenças geralmente mais grave e se assemelha a um paciente grande queimado. Tratamento da varicela. Primeiramente sintomático, com dipirona ou paracetamol, anti-histamínicos para alívio do prurido, evitar ANES, tá? Anti-inflamatório não combina muito com uma boa parte das infecções virais, tá? Dentre elas a varicela, que pode predispor ao aumento no risco de síndrome de Raynaud, que é uma doença muito grave com mortalidade elevada. Então, evitar qualquer anti-inflamatório não esteroidal,
que a gente já deve evitar a prescrição para criança mesmo, independente de alguma doença, mas na suspeita de dengue, de arbovirose, de forma geral, na fase aguda, e de varicela, evitar o uso. E o tratamento específico é o aciclovir, EV ou VO, que deve ser prescrito para todas as formas graves, para os contactantes domiciliares, quando a gente não for possível fazer a vacina de bloqueio, ou quando eles não forem vacinados, para pacientes imunodeprimidos, para gestantes e para lactentes. Gestantes, quando não puder receber imunoglobulina, lactente, quando não puder receber imunoglobulina. É uma alternativa à vacina de bloqueio. E sempre tratar as complicações. A prevenção. Prevenção é vacina, né, gente? Vacina tetraviral e vacina de bloqueio, que pode ser feita até 96 horas do contato. Se não fez a vacina ou não conseguiu chegar à vacina, a gente pode lançar mão do aciclovir profilático naquelas situações que eu falei para vocês: lactente, gestante, paciente imunodeprimido. Ou faz o aciclovir ou faz a imunoglobulina, tá? No paciente imunodeprimido. Paciente imunocompetente, acima de 1 ano até acima de 9 meses e não gestante, a gente pode fazer a vacina de bloqueio, se o paciente não tiver sido vacinado, certo? Alguma dúvida com relação à varicela? Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito de varicela? Todo mundo tá de boa? Posso passar para frente? Doutora, a senhora me Oi, ouve? A senhora está me ouvindo? tô ouvindo. Tá baixinho, mas tô ouvindo. Então quer dizer que só naqueles casos específicos de adolescentes que a gente vai iniciar a ciclovir na varicela, é isso? Não, nesses casos, o aciclovir é formalmente indicado. Em casos mais brandos, ou em paciente imunocompetente, ou que já se passou mais de 96 horas do início das lesões, você vai avaliar se vale a pena ou não. Agora, no começo, eu geralmente entro com a ciclovir, porque a gente vai diminuir o tempo de doença fazendo a ciclovir e vai diminuir o tempo de transmissão, consequentemente, por diminuir o tempo de doença e o tempo de replicação viral. Então, se você tiver oportunidade, você entra. Mas, se você já tiver passado mais de 96 horas e as lesões já estiverem evoluindo com lesões crustosas, não vale a pena você entrar com o aciclovir para um paciente imunocompetente com pouca lesão, que já passou o prazo que o remédio faria benefício. Entendeu? Entendi, muito obrigado. Nada. Então, agora a gente vai passar para alguns casos clínicos. Eu quero a participação de vocês, tá? Então, primeiro paciente, um paciente FKL, masculino de 3 anos, apresenta quadro de febre, inicialmente baixa, associada a tosse seca, evoluindo em 48 horas com febre alta, até 39 graus, piora da tosse e surgimento de lesões maculopapulares eritematosas, que começaram na fronte, seguindo para o dorso, extremidades, palmas e plantas, tornando-se confluente na face e no tronco. Máculas hipocrômicas com halo eritematoso foram bem visualizadas na face interna das bochechas, palato, lábios e gengivas. Apresentava essas mesmas manchas nas conjuntivas. Reside em zona rural e filho de pais veganos com história vacinal em atraso. Fez apenas a BCG e uma dose de hepatite B. Essa criança aqui. Dá para todo mundo ver o padrão do exantema, a lesão visualizada.
E aí, diante do quadro clínico exposto, a gente pergunta qual ou quais prováveis diagnósticos ou agente etiológico provável, quais exames você solicitaria para melhor elucidação e qual seria o tratamento proposto e por quanto tempo. E aí, pessoal? Pois é, me pareceu um exantema morbiliforme, professor. O exantema morbiliforme. Sim. Que doença você pensaria? Então acho que assim, talvez já começaria a pensar no próprio sarampo, né? O morbilhas seria uma opção. Ele tem o Aham. sinal, né, na boca, até esqueci o nome do sinal, mas que talvez corroboraria também, né? Aumentaria a probabilidade dessa hipótese ser verdadeira. Isso, que é o sinal de Koplik. Isso, Eu perdi a apresentação. Acho que eu tenho que voltar aqui. Consegui voltar. Que exames seriam solicitados? Pensando. Tem outros diagnósticos diferenciais? Claro, né? Você vai pensar nas doenças exantemáticas de maneira geral. Quais exames vocês solicitariam para melhor elucidação? O que vocês iam pedir? Ou só o Gleison que ia atender esse paciente? Mais alguém? Tem bastante gente. O que a gente pede? Então vai você, Gleison. Pode falar. Agora, investigar sarampo em si, não sei. O ideal seria sempre um PCR, né, viral. Acho que tem sorologia. Sorologia. Não sei se é tão acessível assim hoje em dia, né? Tanto PCR quanto sorologia para sarampo. É, a sorologia é fácil, a gente pede e consegue. É fácil, essa parte da sorologia, né? E qual o tratamento proposto e por quanto tempo? Existe tratamento? Eu ia perguntar para a senhora, existe um papel para vitamina A no tratamento do sarampo? Isso caiu por terra? Então a gente vai. Oi, Deus, cadê vocês? Então, isso que a gente vai ver agora, segmento, tá? Então, assim, foram solicitados exames laboratoriais, um hemograma, né? Com uma redução global da leucometria, então, uma leucopenia mais acentuada na linhagem linfocitária, VHS PCR normais, né? Típico de doença viral. Foi feito uma dosagem de anticorpos, isolamento viral e cultura de detecção molecular, que é o PCR. São as três situações que a gente pode fazer. Então, qual o diagnóstico? Já foi falado, né? Avaliação clínica e complementar com exantema característico faz a suspeita clínica de sarampo bastante provável. O diagnóstico de certeza pode ser dado por isolamento viral, sorologia IgM, IgG específica ou PCR qualitativo. A gente, como existe uma vigilância de surto, na suspeita de sarampo, o que a gente faz? A gente pede as, as três situações. Isolamento viral a gente geralmente não faz, mas o PCR é passível de fazer, porque a gente colhe o material e envia para o laboratório de referência, que é o LACEN. O nosso LACEN tem os laboratórios de referência, que o nosso é o Adolf Lutz, para a maioria das coisas. Então, a gente notifica, né? Lembrar que sarampo, suspeita de sarampo, é uma doença de notificação compulsória. Toda doença de notificação compulsória, a gente preenche a notificação, manda, colhe material, esse material vai ser enviado. Geralmente, a sorologia é feita localmente, mas o sangue bem acondicionado, ele é enviado para o laboratório de referência.
tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre sarampo. É um vírus de RNA do gênero Morbillivirus, daí que vem exantema morbilliforme. Faixa etária de maior acometimento é pré-escolar e escolar, quando não vacinado, obviamente, sendo seu período de incubação de 7 a 18 dias, com período prodrômico de 3 a 4 dias. Esse é o grande, a grande situação, né? Porque a maioria das doenças na infância, a gente vai ter esse período prodrômico que você não sabe o que que é, de nariz escorrendo, de febre, enfim. E a patogenia, ela causa uma necrose do epitélio respiratório. Então, assim, um infiltrado com necrose, vasculite de pequenos vasos da pele e mucosas. Daí que vem as complicações que tem relacionadas ao sarampo. E a epidemiologia, ela passou a ser meio que assustadora, sabe? No mundo e nas Américas. A vacina, ela surgiu em 1963. Incidência, mortalidade diminuíram drasticamente. A gente chegou a dizer que a gente passou aí, sei lá, 10 anos, quase 10 anos, sem casos de sarampo notificados, assim, efetivamente. E depois teve um boom, voltou a ter caso em 2015, depois em 2016, em 2019 voltou a ter, e em 2025 a gente teve 6 casos confirmados de sarampo no Brasil já. E a situação da distribuição dos casos de sarampo por mês e região da OMS em 2025 foi essa, tá? Então, África, Américas, Europa, é... Ocidente, enfim. E quando a gente pega aqui as Américas, ó o laranjinha. As Américas é o laranjinha. Então, março, abril e maio, a gente teve uma quantidade de casos expressivo nas Américas. E quando a gente vem para casos confirmados aqui, ó, inclui casos confirmados e prováveis para o Canadá. Mas para o restante dos países, só inclui os casos confirmados, tá? Então, o Canadá teve muitos casos suspeitos. Isso aqui é só em 2025, tá? O México esse laranjinha aqui é o México, então, seguido do México, e aqui o México só tem os casos confirmados, e a gente vê o Brasil no verdinho escuro aqui, aparecendo em algumas semanas, que foram os casos que foram confirmados no Brasil. Então, ó, Estados Unidos, esse verde aqui é os Estados Unidos. Então, a gente fica ali, Canadá, México e Estados Unidos, com uma porcentagem muito grande de casos. E o que vem assustando e preocupando é que dá uma olhada aqui nesse vermelhinho. Vermelhinho é Bolívia, tá? Os casos na Bolívia, que é um país que faz fronteira direta com o Brasil e mais precisamente aqui com o nosso estado, está em franco aumento de caso de sarampo. Isso os confirmados, né? Imagina os que não estão, porque a subnotificação é grande. Então, isso aqui abre um alerta muito grande aqui para gente, para a nossa região, tá? Temos que pensar em sarampo. A distribuição em percentual dos casos confirmados de sarampo por faixa etária, sexo e estado vacinal. A gente vê aqui, ó, porcentagem de casos por sexo. Homens, mulheres, não tem grande diferença. Faixa etária, caso por faixa etária. A grande maioria dos casos por faixa etária está se concentrando de 10 a 29 anos, 10 a 19, 20 a 29. Só que a gente vê um número crescente de casos em crianças, que não era para a gente ver. Esse pessoal aqui começa a se infectar porque já perdeu a imunidade vacinal. Mas esse pessoal aqui, esse carinha aqui, é o carinha que
se infectou porque não vacinou. E é isso que está preocupando a gente. Porcentagem de casos por status de vacinação. Então, pacientes vacinados, 8. Pacientes não vacinados, 56. Desconhecido, 35. Então, a maioria dos casos é de não vacinados. Vacinados um percentual baixo e não se sabe também se esse vacinado foi, aqui não especifica se foi há mais de 10 anos a vacina. E esse paciente pode não ter mais imunidade vacinal. E a distribuição nas Américas, aqui, as bolonas grandes, é onde a gente tem mais de 1.000 casos aqui por habitante, 1.000 casos notificados. E aqui no Brasil, a gente tem aqui no Sudeste e no Sul os relatos. E aqui é Bolívia num crescente, né? Então, a gente precisa pensar sim, pessoal. Precisamos pensar. Então, sinais e sintomas. A gente tem aquele clássico quadro do sarampo, que é os pródromos, né? 2 a 4 dias de uma elevação da temperatura que não chega a ser muito alta, acompanhada aqui de coriza e uma tosse inicialmente seca. A tosse e a febre baixa costumam aparecer aqui do primeiro, segundo dia, e quando chega aqui por volta do terceiro para o quarto dia, a febre vai se elevando e surge a erupção, o exantema maculopapular, que persiste em torno do quarto até o 8º dia de sintoma. O pico da febre é entre o 5º e 6º dia de doença, e depois do 7º dia de doença, costuma descer a temperatura. A tosse é uma das primeiras a aparecer e uma das últimas a desaparecer. Sendo que a conjuntivite e a coriza, elas geralmente vêm no começo do quadro também, e elas cessam um pouco antes da tosse. As manchas ou sinal de Koplik, que é aquele da bochecha, da parte interna da bochecha, ela é patognomônica, mas ela não está presente em todos os casos de sarampo. Mas se você encontrá-la, aquilo é 99% de chance de ser sarampo. Então, a gente tem a fase prodrômica, então febre, conjuntivite, fotofobia, tosse proeminente e enantema, a mancha de Koplik vai aparecer ali, seguido da fase exantematosa, ali por volta do 4º dia de doença, que é quando pinta o corpo. Então, o Koplik, ele pode vir antes, eu vou até voltar aqui, ó o Koplik surgindo antes da erupção, tá? E a recuperação, que é o rash desaparecendo em cerca de 7 dias, seguido de fina descamação, a pele pode descamar, a tosse demora em média 10 dias para desaparecer, e existem os linfonodos occipital e cervical de pequena monta, que são linfonodos reacionais. Aqui tá a mancha de Koplik, aqui o branquinho, não confundir com sapinho, parece muito, mas não é. E aqui o exantema mais avermelhado do sarampo. Aqui, ó, outra conformação das manchas de Koplik, você vê um monte de pontinho branco. Aqui também. E aqui são petequias no palato. Então, o sinal de Koplik é patognomônico de sarampo, são pequenas ulcerações branco-azuladas na mucosa bucal, e elas contêm antígeno viral identificável. O quadro clínico é a erupção vermelho acastanhada, que a gente já falou, com uma progressão crânio-caudal, começa na fronte e desce, generaliza a partir do 3º dia do exantema, e ocorre depois leve descamação, exceto mãos e pés. Lembrar que é uma doença altamente contagiosa, assim como a varicela, cada paciente infectado, ele pode disseminar a doença para
cerca de 12 a 16 outras pessoas, em média, é a taxa de transmissão do vírus. E as complicações: otite média aguda, pneumonia, diarreia, desnutrição, complicações oculares, podendo levar a cegueira, lesão de córnea, e as complicações mais graves, a encefalite aguda, 1 para cada 1.000 casos, e assim, o pavor de qualquer um que fala em sarampo, que é a panencefalite esclerosante subaguda. Ela é tardia, em média 10 anos após o acometimento do sarampo, e é uma doença involutiva, degenerativa e muito, muito triste. E na gestante pode ocasionar parto prematuro, recém-nascido de muito baixo peso. Então, aqui é uma encefalite, o paciente está com encefalite com as lesões, tá? E aqui um caso de um paciente que apresentou pancefalite esclerosante subaguda e evoluiu com degeneração motora progressiva. Sarampo com 3, 4 meses de idade, e aos 8 anos iniciou a degeneração. Então, a letalidade nos Estados Unidos é 1 a 3 para 1.000. É maior, pode ser maior que 25% nos países em desenvolvimento, e os fatores de risco são menores de 1 ano, desnutridos, com deficiência de vitamina A e imunodeprimidos. E a gente fala nos Estados Unidos, eles não têm um programa tão eficaz de vacinação como a gente tem no Brasil. E os movimentos anti-vacina, eles são muito grandes nos Estados Unidos, então a população não se vacina. No Canadá, a mesma coisa. Então, a gente está vendo um aumento expressivo no número de casos de sarampo e está meio que saindo fora do controle. A OPAS, inclusive, emitiu alerta a respeito disso. E o tratamento? Hidratação adequada, antipirético, de preferência de pirona, paracetamol, oxigênio umidificado, quando a gente tiver uma pneumonia, uma pneumonite pelo vírus, suporte ventilatório nos casos graves, a gente falou da infiltração. Existem estudos, tá? Com o uso de ribavirina mais gama-globulina para caso de complicações ou paciente grave ou imunossuprimidos, pode-se lançar a mão, mas você tem que ter um acompanhamento do especialista. Já a vitamina A tem sido recomendada sim, e tem se comprovado e tem se relato de diminuição da morbimortalidade com o uso da vitamina A. Então, como se usar a vitamina A no sarampo, tá? Vai ser de acordo com a faixa etária, menores de 6 meses, 5.000 unidades, diariamente por 2 dias, de 6 a 11 meses, 100.000 unidades diariamente por 2 dias, e maiores que 12 meses, 200.000 unidades diariamente por 2 dias. Deficiência prévia de vitamina A ou complicações oculares causadas pelo sarampo, faz uma terceira dose 2 a 4 semanas após a segunda dose. Tá? Essa recomendação dos Estados Unidos, ela é alinhada com a recomendação da OMS, de se fazer. Então, a OMS recomenda uma dose de 5 a 10 mil por dia durante 4 semanas em pacientes adultos com sarampo. Mulheres em idade reprodutiva, apenas doses menores, mais frequentes, porque tem potencial teratogênico. Então, a gente tem aqui na faixa etária pediátrica e a indicação nos adultos, certo? Então, respondendo a pergunta do Gleison. E a prevenção, né, gente? Vacinação. A única forma de interromper o surto é com vacina. Então, a gente coloca livre seu filho do sarampo, mas livre o seu filho, você, todo mundo. A gente não sabe quem vai complicar. Então, novos casos autóctones a partir de 2006, após queda da cobertura vacinal, surtos em 2013, 2014, 2015, 2019,
5 casos confirmados em 2025. Ontem eu já li, agora na semana de julho, 6 casos. Vacina contra o sarampo, a tríplice viral pode ser feito um bloqueio ou a própria vacina isolada do sarampo até 72 horas, ou a tetraviral. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Ou a gente comenta no final, tá? Depois que a gente passar os casos, os outros casos clínicos. Então, o caso clínico de número 2, BXB, feminino, 4 anos, apresentador de garganta e febre baixa há 4 dias, e há 2 dias procurou assistência médica após surgimento de exantema discreto, maculopapular e não coalescente na face, que se espalhou para o tronco e membros, progressão centrífuga e crânio caudal. Há 1 dia, redução discreta do exantema, porém iniciou um quadro de dor em joelhos. Ao exame físico, foi notado aumento dos linfonodos retroauriculares, cervicais posteriores e occipitais discretamente dolorosos. Esse é o exantema. E aí, pessoal, quais os prováveis diagnósticos, o agente etiológico provável? O que que vocês acham? Qual o exame e qual tratamento você iria propor? Lembrar que a gente tem que isolar também, tá? Você tem que isolar esse paciente. São doenças altamente contagiosas, nem pensar em ir para creche, para escolinha, para nada, para parquinho, ficar em casa, tá? Isso é parte importante do tratamento. É quando a gente fala fique em casa. E aí, esse caso 2, quem se habilita? Vamos, pessoal, senão eu vou começar a chamar pelo nome. Tô vendo um monte de gente conhecida aqui. Alguém? O que que vocês acham? Não tem problema errar, doença exantemática é muito difícil. Você precisa pensar, você não abre uma hipótese, você abre umas 5. E aí? Ninguém? Doutora, a senhora pode voltar nas imagens, por favor? Posso, peraí. Ai, eu apanho da tecnologia. Essa é a apresentação. Odinofagia, febre baixa, 4 dias. 2 dias, exantema, maculopapular. Começou no rosto e espalhou para o tronco. Então, crânio caudal. Junto, teve uma dor articular e linfonodo cervical posterior e occipital. E o exantema era esse. Prof, pensaria em Ah, rubéola? tô vendo aqui, o pessoal tá escrevendo. Muito bem, agora aprendi a ver aqui o que vocês estão escrevendo. Tem no chat, doutora, sugestão de eritema infeccioso. Isso, eritema infeccioso, Fascicula rubéola. fechado ali, não é? Beleza, vamos seguir. Pensando nisso, quem pediu isso aqui. Exame laboratorial. Ai, deixa eu tirar o chat daqui. Exame laboratorial, hemograma HB de 11, leuco de 3.500, plaqueta de 96.000, PCR baixo. Foi solicitado sorologia, IgM e IgG específicos e avidez de IgG, isolamento viral ou PCR específico. Eu não coloquei do que foi pensado, porque eu quero que vocês pensem. Quem acha que é eritema infeccioso, acha por quê?
O que fez pensar em eritema infeccioso? Doutora, eu também pensaria por conta daquele exantema na bochecha, que é A o que face a Lara falou esbofeteada. ali no chat, a face esbofeteada. É uma coisa que tem no eritema infeccioso, mas a gente vai para algumas outras coisas também. E quem pensou em rubéola, pensou por quê? Pela linfonodomegalia, febre baixa, exantema começa no corpo, na face, né? Vai pro tronco depois. Beleza. Ai, show. Rubéola, tá? Ops. Erupção vermelha, a erupção mais rosa é característica, linfonodos cervicais aumentados. Considerações. Então, a família Togavírida, gênero Rubivírus, é um vírus de RNA também, tem um envelope lipídico que confere a infectividade. O homem é o único hospedeiro e a gente tem vários genótipos diferentes, mais de 50 tipos, mas existe uma imunidade cruzada e ela é duradoura. Só que os genótipos diferentes e os subtipos, eles conferem maior ou menor gravidade aos surtos. Então, uns coçam mais, outros têm mais febre, outros têm mais artralgia. O que vai diferenciar nos genótipos é isso. Você pega a rubéola uma vez só. Então, assim, Sofia acertou. É rubéola. O período de incubação de 14 a 21 dias. Se eu peguei rubéola uma vez, não interessa se foi o genótipo 1, ou se foi o 2, ou se foi o subtipo 30. Interessa que eu vou ficar imune, a princípio, o restante da vida, e eu vou ter imunidade cruzada a outros sorotipos. Período de incubação 14 a 21 dias. Então, eu tive o contato, posso manifestar sintomas até 21 dias depois. O que isso significa? Que dá para fazer vacina de bloqueio para rubéola. Vacina de bloqueio é bastante eficaz, tanto na varicela quanto na rubéola. No sarampo, pode ou não ser, porque o período de incubação varia um pouco mais. Varia até 7 dias. E 7 dias a vacina de bloqueio não dá tempo, certo? Mas para aqueles pacientes que têm um período de incubação um pouco maior, a vacina contra o sarampo, ela pode bloquear, sim. Ou fazer com que o paciente tenha um sarampo mais brando, né? Vamos dizer assim. Mas na rubéola, não. Ela costuma ser bem eficaz, porque o período de incubação é mais longo. O grande problema da rubéola, eu tive rubéola, gente, é horroroso. Coçava mais do que tudo. Transmissão, contagiosidade, gotículas de saliva ou secreção contendo partículas virais. Período de maior contagiosidade compreende 5 dias antes e 6 dias após o exantema. Então, olha só, a contagiosidade da rubéola, ela vai até 6 dias depois do surgimento do exantema. E a história da diminuição, a tríplice viral aos 15 meses, veio em 92. Em 96, a rubéola, síndrome da rubéola congênita, se tornaram doença de notificação compulsória. Em 2001 e 2002, 2007 e 2008, existiu vacinação, campanhas de vacinação e houve vacinação de mulheres em idade fértil. E acabou de acontecer de mulheres grávidas serem vacinadas sem saber que estavam grávidas. E onde eu fazia residência de pediatria nessa época e de infecto, e aí eu fazia o acompanhamento no ambulatório dessas pacientes que iam para a gente monitorizar, e não teve nenhuma que teve complicação, porque é uma vacina de vírus vivo, atenuado, então existia uma grande preocupação de vacinar a mulher gestante, mas nenhuma teve complicação, tá? Eu tive rubéola, eu tinha 10 anos. Eu lembro até hoje. Pegava a escova para me coçar.
Então, fase prodrômica, febre baixa, dor de garganta, conjuntivite, cefaleia, astenia, anorexia, linfonodomegalia, que é uma das características mesmo da doença, principalmente as cadeias suboccipital, pós-auricular e cervical anterior. E a fase exantemática, que é um racho maculopapular, róseo, ele é irregular, duração média de 3 dias e desaparece sem descamar, diferente do sarampo. Podem aparecer também as chamadas manchas de Forschenmeier, que são lesões pontiformes rosadas em amígdalas e pilar amidaliano. Aí você vê um exantema um exantema mais rosadinho. Isso aqui é um exantema rubeuliforme, tá? Ele está presente só na rubéola? Não, mas é a característica dele. E a grande preocupação da rubéola é a rubéola gestante contrair, porque a síndrome da rubéola congênita é muito grave. Foi descrita em 41, 12,5 milhões de casos de rubéola em 64, 65, teve um surto gigante, 2.000 casos de encefalite, mais de 10.000 abortos, 20.000 casos de síndrome de rubéola congênita, com mais de 10.000 casos de surdez, mais de 3.000 cegueiras e atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, mais de 1.000 pacientes, né? Então, o que a síndrome da rubéola congênita pode causar? Mais de 50% quando no primeiro mês de gestação, primeiro trimestre, na verdade, catarata, retinopatia, glaucoma, cardiopatia congênita, surdez, problemas neurológicos, baixo peso, hepatoespleno e trombocitopenia, que geralmente vão aparecer quando a infecção é mais tardia. Mas a deficiência de formação, a cardiopatia é quando é mais precoce a infecção. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Então, aqui, ó, lesões hemorrágicas cutâneas, a catarata congênita, o custo emocional, social e econômico da síndrome da rubéola congênita é enorme. E aqui tem a evolução de um caso de síndrome da rubéola congênita até os 40 anos de idade. Então, uma bebê cursando com cegueira e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor severo. Então, diagnóstico inespecífico, o hemograma, leucopenia, neutropenia e trombocitopenia, e o sorológico, detecção de IgM específica para rubéola, até 28 dias após o início do exantema, por método ELISA, e um teste de avidez para IgG, porque a avidez baixa funciona igual na toxoplasmose. E a gente pode ter o diagnóstico molecular no início da doença também, com PCR. Então, como é que funciona a resposta imune? Você tem uma elevação de IgG 5 dias antes do rash, com pico após 15 a 30 dias, e depois você tem uma queda, mas mantendo os títulos. O IgM, ele vai positivar somente de 5 a 15 dias após o rash, com pico aos 20 dias e uma queda e declínio bem rápido. Desaparece após 50 a 70 dias. Ano passado eu tive uma bebê que teve rubéola. O IgM veio positivo, ela não era vacinada. Atenção, reação cruzada com IgM de EBV, CMV, parvovírus B19, que podem dar falsos positivos de rubéola. A gente tinha, quando pedia rubéola no pré-natal, muita gestante que vinha com IgM positivo, bem próximo do cut-off, e que aí ia para o ambulatório acompanhar. Agora, como o pessoal não colhe rubéola, eu não acompanho mais gestante com IgM positivo. Infecções virais como Epstein-Barr, citomegalo, parvovírus, além de lúpus e artrite reumatoide juvenil, podem fazer reação cruzada com o IgM de rubéola. Então, você tem que ter uma suspeita clínica. O tratamento é suporte analgésico antipirético, geralmente evitando anti-inflamatório, uso de antihistamínico, porque coça pra caramba,
e imunoglobulina e corticoide, que são indicados numa fase posterior quando o paciente tem uma trombocitopenia grave. E aqui, de novo, a gente volta a falar da vacina de bloqueio em surtos. Pode ser feita em adultos jovens até 49 anos, contactantes, campanha de vacinação de mulheres em idade fértil e observação. Reações adversas vacinais são mais comuns, manifestações clínicas semelhantes com intensidade menor. A gente fala que o paciente tem uma rubeolinha depois da vacina, pode ter um exantema bem mais brando, mas causado pelo vírus vacinal, já que é um vírus vivo atenuado. E a vacina é altamente eficaz. Depois a gente comenta no final, tá? A pessoa tá acabando. Caso clínico 3, MMA, masculino 6 meses, aleitamento materno exclusivo, trazido pela mãe pela terceira vez ao PA infantil por febre alta, 39,5 e 40, associado a irritabilidade discreta há 3 dias. Nega tosse, diarreia, vômitos ou outros achados. Refere estar aceitando normalmente a dieta. Ao exame físico, está em bom estado geral. Anictérico, cianótico, afebril no momento, ativo e reativo, hidratado, eupinique e corado. Fontanela está normotenso, oro e otoscopia, nada digno de nota. E tem linfonodos cervicais indolores pequenos e móveis em cadeia occipital e cervical posterior sem outros achados. O restante do exame segmentar está sem alterações. Qual o diagnóstico clínico desse lactente? A gente vai investigar, não vai? Com qual objetivo? O que vocês acham que pode estar acontecendo? Até esse momento, qual é a nossa maior hipótese diagnóstica? Alguém? A gente falou em exantema nesse momento? Até esse momento? Não, né? Qual seria? Bora, gente. Você vai falar para essa mãe que esse neném tem o quê? A virose? Virose não é diagnóstico. Esse bebê, até o momento, tem uma febre sem sinais localizatórios. Alguém discorda? Essa criança tem uma febre sem sinais localizatórios. O hemograma inicial, com os seguintes achados: uma hemoglobina de 10, um leuco de 4.200, uma plaqueta de 96.000, um PCR de 3, EAS sem alterações, raio-x de tórax sem alterações. Por que foi feito isso aqui? Rastreio para febre sem sinais localizatórios, certo? No quarto dia, a mãe retorna ao PA furiosa, pois o remédio que o doutor prescreveu cortou a febre, mas agora o seu bebê está todo empolado. Ao exame físico, presença de exantema predominando em tronco, porém que se estende para face e membros, sem descamação e aparentemente não pruriginoso. Aqui o bebê. Lindo, maravilhoso. E aí, gente? Pode ser no chat mesmo. Ah, vamos lá. Muito bem. Por que vocês pensaram em exantema súbito? Tá me ouvindo, prof? Tô. É por essa característica de febre alta que acaba e o exantema vem logo após. Exatamente. Eu pensei por isso. A gente costuma dizer que o diagnóstico de exantema súbito é fechado depois que a febre cessa. Mas diante de um bebezinho, de um lactente, desse tamanho, estado geral preservado, febre alta, e que você não acha mais nada, você já até orienta a mãe, fala, olha, pode ser que
Hoje ou amanhã vai pintar o corpo. Depois que pintar o corpo, não vai mais aparecer, aí a doença acabou. Não vai mais ter febre. A gente já tem essa ideia, entendeu? A gente já avisa a mãe. Porque a grande maioria delas vai voltar achando que o menino tá com alergia do remédio que você passou. Você vai passar sintomático para cortar a febre, né? Então, a gente pode orientar. Dentro das orientações para quem faz PA, isso é muito comum. E assim, tá errado colher se o bebê já tivesse chegado no 4º dia com exantema, você não colheria exame. Mas ele chegou no 3º dia de febre alta, justifica você fazer rastreio de febre sem sinais localizatórios, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Então, o exantema súbito, ele é causado pelo vírus herpes 6 ou herpes 7, que é da mesma família do citomegalo, do varicela zoster, do Epstein-Barr e do herpes simples. Então, eles são tudo parente. Por isso que faz. Só que ele tem tropismo por linfócito CD4, mas ele pode infectar macrófago, célula endotelial, hepática, precursor de medula óssea. A transmissão. Saliva de adultos saudáveis portadores, olha só o BO, né? Pelas mucosas, liga-se às moléculas CD dos linfócitos T. E é um dos principais causadores do quê? Da convulsão febril. Que a convulsão febril leva esse nome, mas não necessariamente a febre tem que estar lá. Mas a infecção, principalmente por herpes 6 ou herpes 7, é um dos principais gatilhos para a convulsão febril. E é bem na faixa etária do exantema súbito. Então, células mononucleares, glândulas salivares, rins, pulmões, sistema nervoso central, a latência. Então, período de incubação médio de 10 dias, a faixa etária de 6 meses a 3 anos. O quadro clínico são pródromos de IVAS, quando tem, tá? Que muitas vezes não vai ter nem pródromo de IVAS, rinorreia, hiperemia conjuntival e odinofagia, dor de garganta. Tem a linfonodomegalia cervical e occipital discreta. E assim, a característica é a febre alta, e alta mesmo, que perdura de 3 a 5 dias. Crises convulsivas febris em até 10% das crianças, principalmente relacionada ao herpes tipo 6. E durante a febre pode aparecer úlcera em palato mole e úvula, que são as manchas de Nagayama. Vocês viram que cada uma das doenças tem alguma manchinha dentro da boca para chamar de sua, né? Então, pode ceder em lise ou em crise. A febre pode ceder de forma abrupta. O exantema. 12 a 24 horas após o desaparecimento da febre, surge um rache róseo. Então, o exantema do exantema súbito, ele é muito semelhante ele é um exantema caracteristicamente rubeuliforme. É um rache róseo, não pruriginoso, em tronco disseminando para pescoço, face e extremidades. Então, começa no tronco e aí vai para o resto. Diferente da rubéola e do sarampo. Então, são as coisas que fazem a gente pensar mais em um e não em outro. O diagnóstico é essencialmente clínico, não é indicado cultivo viral, o hemograma é desnecessário, mas se você pegar a criança já chegando ali com o exantema, né? Porque se ela vier antes, você pode justificar e colher uma febre sem sinais localizatórios para investigar essa criança. Pode evidenciar leucopenia com linfocitose. Tratamento sintomático, doença benigna e autolimitada, e o diagnóstico geralmente é fechado após o surgimento do exantema. Tá acabando, gente. Para finalizar, o último caso, 8 anos, feminino, compareceu ao posto de saúde com história de exantema e febre baixa há 15 dias. Durante a anamnese, a mãe relatou que o exantema se iniciou em região malar, se estendendo após 2 dias para membros e tronco, passando a apresentar aspecto rendilhado. O exantema e a febre duraram cerca de 1 semana, com melhora completa dos sintomas. Há 3 dias, houve reaparecimento das manchas após um trauma psicológico.
Essa aqui. É a característica. Né? Aqui a gente está falando de uma doença que vocês já citaram, né, que é o eritema infeccioso. A face esbofeteada. Eu trouxe a figurinha para gente. Essa sim, ela é clássica do eritema infeccioso, mas ela não é patognomônica. Ela pode estar presente em outras doenças, inclusive a rubéola, porque o eritema infeccioso também ela pode ter uma apresentação mais rosadinha. Então, quem causa? O parvovírus B19, que é da família Parvovírida, que é um gênero de eritrovírus, eles têm um tropismo pela medula, e o B19, ele é o único capaz de infectar os humanos. Tem uma distribuição mundial, a faixa etária é de escolares, predominando entre 5 e 15 anos, 40 a 60% dos adultos já foram infectados pelo parvovírus B19, é muito comum. A transmissão é por gotícula de nasofaringe do infectado, 15 a 30% dos indivíduos suscetíveis são infectados. O período de incubação também médio é de 16 a 17 dias e ocorre antes das manifestações clínicas. Então, a pessoa está infectada no período de incubação, nem sabe que está doente e já está infectando os outros. O alvo principal são as células com antígeno P, que são as fibras cardíacas, endotélio, placenta. Por isso que a gente pode ter infecção por parvovírus B19 na gestação e ter comprometimento do feto com hidrópsia fetal e anemia. É uma das principais causas infecciosas de anemia e hidrópsia fetal. E precursores eritroides. A apresentação vai ser múltipla, dependendo da fase da vida e a competência do sistema imunológico, mas, no geral, é uma doença exantemática autolimitada. A fase prodrômica, febre baixa, cefaleia, sintoma de IVAS, bem inespecífico, como tudo da pediatria. Linfadenopatia, e isso acontece por uma ação direta citopática do vírus. E evoluindo depois para fase exantemática. O primeiro estágio seria a face com palidez perioral, que fica vermelhinho e, na verdade, não é que aqui que tá branco, é porque como é muito rosadinha a bochecha e polpa a área perioral, fica essa aparência da face esbofeteada. A forma clássica, no segundo estágio, vai disseminar concomitante ou um dia após o exantema em face, manchas vermelhas simetricamente no tronco e parte proximal dos membros, e evolução com clareamento central e aspecto rendilhado. Palmas e plantas geralmente são polpadas na forma clássica da doença. Forma clássica. A fase exantemática fica com esse aspecto rendilhado. E o terceiro estágio é aquele ressurgimento das lesões 1 a 3 semanas após a melhora clínica. Não necessariamente a gente vai ter a segunda reaparecimento das lesões, mas pode ser induzido por temperatura, exercício, estresse, exposição ao sol. E a gente ainda tem as manifestações atípicas do eritema infeccioso, que é a artropatia, pode acometer a articulação, crise aplásica transitória, e o nosso maior medo é a crise aplásica permanente, que pode ser induzida pelo parvovírus B19. É mais comum essas complicações em imunocomprometidos, a infecção fetal, miocardite e a síndrome de luvas e meias, que seria um acometimento em mãos e pés, que geralmente são áreas poupadas pela doença. A forma típica a gente pode ter. O diagnóstico é clínico. Se a gente pedir um hemograma, a gente vai ter uma redução de reticulócito para níveis indetectáveis, porque você tem uma aplasia transitória de medula, hemoglobina normal ou anemia e leucopenia discretas. A sorologia, o IgM elevado por 6 a 8 semanas. Se for imunocomprometido ou comprometimento fetal, a gente tem que fazer o PCR, pesquisa de DNA viral.
complicações, artralgias e artrite, que elas vêm posterior, tá? Ela não vem igual na rubéola, junto com o quadro inicial. Uma púrpura trombocitopênica, evolução para PTI e meningite asséptica. Qual que é o tratamento? Na verdade, a gente não tem uma terapia antiviral específica, mas imunodeprimidos, formas graves, evolução para anemia plástica ou púrpura trombocitopênica imune, você pode lançar mão de imunoglobulina intravenosa. Então, só para fechar, né, o primeiro grande passo já foi dado, que é organizar, né, organizar a base de tudo, treinamento, conscientização, tanto dos profissionais quanto dos cidadãos, para a importância da vacina, tanto da vacina primária de prevenção quanto da vacina de bloqueio, ofertar suporte, aparato físico e emocional, porque de todas as doenças que a gente falou aqui, só a varicela tem um tratamento específico. Seguir com a luta contra o mosquito. Oh, desculpa, eu botei o mosquito aqui nessa. O mosquito veio de brinde, tá? E continuar estudando, buscando respostas e compartilhando conhecimento. E o assunto é muito extenso, eu tentei condensar, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, e ainda a gente não abordou tudo, porque é impossível. Tem que ser um curso de doenças exantemáticas. Mas é isso, gente. Alguém quer fazer alguma colocação, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Se foi proveitoso, deu para ajudar vocês em algum sentido? Nunca esquecer de notificar uma suspeita, tá? Isso é muito importante. A gente só consegue controlar um surto ou ir atrás de fazer vacina de bloqueio e tudo mais se a gente notificar. Se a gente não notifica, o Estado não sabe o que está acontecendo, não tem como fazer nada a respeito disso, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Rodrigo tá por aí ainda? Doutora, estou por aqui. Só agradecer mesmo a disponibilização do tempo da senhora aí para apresentar a aula para o pessoal. Acredito que foi de grande proveito para todos. E mais uma vez, obrigado aí. E também agradecer ao pessoal que permaneceu até o final da aula também e pôde acompanhar essa aula. Foi bastante proveitosa para nós mesmos. Tá, gente. Obrigada, então. Bons estudos aí para quem vai estudar, bom trabalho para quem está trabalhando, certo? Até mais, gente. Tchau, tchau.